pessoal do sexto ano, estamos começando mais uma aula de história para vocês e hoje iremos continuar o nosso conteúdo depois da semana de provas, né? Espero que todos tenham feito aí boas provas e continuando nosso conteúdo, ainda falando sobre a Grécia Antiga, nós vamos falar sobre as cidades-estados, as mais importantes cidades-estado da Grécia Antiga. Então, as cidades-estados, né, também eram chamadas de polis, né, cidades-polis. Então, alguns livros, alguns textos, eles vão trazer esse conceito de polis, né, que são as cidades gregas. A cidade-estado grega ela era diferente das cidades de hoje, né, era um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto comum às divindades. Então, tudo era voltado para essa cultura, para essa festividade em comum. A cidade-estado grega também se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo. Então foi um período de grandes transformações, né, quando eles passaram a usar o ferro, a arquitetura em pedra, além do uso do cavalo de guerra, né, e começaram a fazer grandes construções a partir dessas transformações. E também passaram a usar a escrita alfabética, que é muito parecida com a que a gente tem hoje, foi influência dos gregos, né, nossa escrita, né. Passaram também a usar pintura muito mais rebuscada, muito mais trabalhada, e a fabricação de artigos de bronze. Tudo isso, né, fez com que os gregos pudessem se expandir. Então, quando eles passam a usar o ferro na fabricação de instrumentos agrícolas, né, como arado, foices, machados e outros instrumentos agrícolas, eles passaram a aumentar a sua produção. Eles tiveram um aumento na sua produção de alimentos. E aí é muito simples, né? Isso cabe em todas as sociedades, em todos os períodos. Quando você aumenta a produção de alimentos, você disponibiliza para as pessoas poderem comer mais e melhor. A partir do momento que eles passam a comer mais e melhor, eles passam a viver mais e melhor. E, consequentemente, eles passam também a reproduzir-se mais. Então, a humanidade tem essa característica, né? Quanto mais alimentos disponíveis e em melhor qualidade, melhor será a saúde, mais tempo eles vão viver e mais vão se reproduzir. E aí, quando eles passam a se reproduzir, vai haver um aumento da população na Grécia e aí as disputas por terras vão aumentar. Então, quando aumenta essas disputas por terras, os gregos, né, passam a precisar de mais terras para produzir e comportar a sua população. É aí que começa a expansão grega. Então a expansão grega ela começa a partir do momento que vai haver um aumento populacional e aí eles precisam de mais alimentos, eles precisam de mais terras para produzir, eles precisam de lugares para que eles possam ficar e aí eles vão se expandir tentando conquistar outros territórios. É a partir dessa expansão dos gregos eles vão fundar novas cidades e colônias. Então eles passam a viver, né, esse momento aí de expansão, né, e vão fundar as suas colônias e suas cidades estados. E as mais importantes serão Atenas, né, Atenas e Esparta. Atenas e Esparta vão ser responsáveis pelo crescimento da Grécia e também pelo fim da Grécia, porque depois nós vamos ver que a guerra entre essas duas cidades-estados é quem vai decretar o fim da Grécia Antiga. Então, Atenas foi fundada pelos jônios, que eram povos que viviam lá nessa região, no século 10 a.C. Então, 1000 anos antes de Cristo, Atenas foi fundada. Como a região possuía bons portos naturais, os atenienses voltaram-se para a navegação, né? Quer dizer, a pesca e o comércio marítimo. E a região é um pouco montanhosa, não dava para fazer grandes plantios, né? Então eles vão se voltar para o mar. Inicialmente Atenas tinha um rei, mas o poder estava nas mãos da aristocracia, que para eles lá significava governo dos melhores. A aristocracia ela era formada pelos eupátridas, que era em grego significava os bem-nascidos, quer dizer, de famílias tradicionais. Então esse pessoal era considerado os ricos, os poderosos. Só eles podiam exercer os cargos públicos, né? E as camadas pobres nada, não tinha nada, não podia participar de nada nem decidir nada. E aí quando eles começam a reivindicar e começam a ter conflitos dentro da própria sociedade grega, né? E aí eles
reivindicando essas transformações, vai ter conflitos, né? E também os pequenos proprietários de terra que queriam o fim da escravidão por dívidas, porque em Atenas, na Grécia como um todo e principalmente em Atenas, se você comprasse e não pagasse, você se transformava em escravo. Então havia a escravidão por dívidas e muitos pequenos proprietários de terra, os pequenos proprietários de terra estavam se endividando muito. E aí eles passavam a ser escravos dos grandes proprietários de terra. Tem que trabalhar o resto da sua vida até morrer. E eles queriam o fim dessa escravidão por dívida. Então, para controlar a situação, porque já estava, né, gerando grandes conflitos, o legislador Solon efetuou uma reforma. E aí ele fez o quê? A escravidão por dívidas entre cidadãos gregos foi extinta. Então, se fosse cidadão grego, não ficava mais escravo de outro cidadão grego. Ele dividiu a sociedade em 4 categorias, de acordo com a riqueza agrícola. Então, quanto mais rico, mais poderoso. Quanto menos rico, menos prestígio você tinha. Com isso, nós vamos ter uma mudança muito importante, porque antes era o critério de nascimento. Se você nascia numa família, você era eternamente rico, independente do que você tinha ou fizesse. Agora, com essa mudança de solo, não. A riqueza agora não era mais de nascimento, e sim pelo critério de dinheiro. Então você era mais rico quanto mais dinheiro, quanto mais terra você possuía. Infelizmente, Solon não conseguiu transformar, né, mudar a questão da posse das terras. Né, a terra continuou nas mãos de poucas pessoas, além da participação política que manteve-se reduzida. Com isso, os conflitos sociais continuaram violentos lá em Atenas, até que outras medidas vão ser tomadas. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver como era que funcionava, como era que eles organizaram a democracia ateniense, né? Como eles conseguiram formar esse conceito de democracia, um conceito um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Mas que influencia, sim, a forma de democracia que nós temos atualmente. Então, vamos lá resolver a atividade que o professor vai passar e na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo. Valeu!